A paz do Senhor Jesus a todos. Quero desejar aqui um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe grandemente o dia de cada um. Para quem está indo trabalhar, para quem está em casa, para quem vai ver o vídeo depois também. Quero desejar a paz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês, a família de vocês, o lar de vocês, o trabalho. Desde já, Deus abençoe cada um que vai curtir, que vai compartilhar, que vai comentar. Tá bom? Quero simplesmente trazer uma palavra para vocês hoje. Mas antes de tudo, queria fazer uma oração para Deus abençoar a nossa vida. Deus abençoar quem vai estar assistindo. Amém? Para que esse vídeo venha estar chegando no lar de cada um, no celular, no tablet, no computador de cada um. E que essa palavra venha alcançando vidas e que venha tendo transformação de vidas. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Deus digno de toda a glória. Quero, Pai querido, Deus amado, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai querido, de estar aqui, levando a Tua palavra. Pai querido, Deus amado, eu peço que o Senhor venha direcionando, Senhor, esse vídeo, para cada pessoa, Pai querido, Deus amado, que necessita ouvir, Pai querido, a Tua palavra. Pai querido, Deus amado, o Senhor me direcionou, Pai querido, Deus amado, o Senhor preparou, Pai querido, Deus amado, essa palavra, e eu creio que tem pessoas que precisam ouvir. Pai querido, Deus amado, eu peço que a Tua palavra venha alcançando, venha trazendo transformação. Pai querido, abençoa cada um, Senhor, que nos ajudar compartilhando, que nos ajudar curtindo. Pai querido, Deus amado, que a Tua obra venha ser feita, o Teu querer, Pai querido, Deus amado, venha sendo estabelecido sobre a nossa vida. Pai querido, Deus amado, eu te peço, e que o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo venha estar sobre nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Como eu falei para vocês, vou estar trazendo uma palavra aqui para vocês nessa manhã. Não importa se você for ver depois ou não, mas eu creio que a palavra vai chegar com você e Deus vai falar no seu coração também. O que eu queria trazer para hoje, para a vida dos irmãos, como tema, como podemos servir a Deus sem cuidar da nossa família. É um tema muito impactante, né? Como nós podemos servir a Deus, mas sem cuidar da nossa família. O que você acha sobre esse tema? Hoje nós vamos refletir sobre a conexão entre Deus, família e a nossa escolha de cuidar dos nossos lares. Para isso, nós temos que analisar 1 Timóteo. Eu escolhi 1 Timóteo. O Espírito Santo passou para mim o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, e Josué 24, no seu versículo 15. Essas duas passagens nos ensinam que a fé começa dentro de casa. Em 1 Timóteo, no seu capítulo 5, no verso 8, versículo 8, faz parte a paz. Bom dia, meu irmão Alex. Como é que você está? Tudo na bênção? Deus abençoe sua vida. 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, faz parte das cartas pastorais de Paulo. Elas são escritas para os líderes das igrejas, que Paulo ele começou a ficar preocupado com a influência negativa que ameaçava a igreja de Éfeso, que era ali onde Timóteo ele estava como pastor. Ali, como Timóteo, ele estava ali na frente. Mas nós vamos ver que Paulo ele começa a ficar preocupado, porque tem levantado pessoas para querer atrapalhar o ministério do evangelho, para começar a levantar questões que começam a dividir a família, para começar a levantar questões que começam a dividir a igreja. E nós vamos ver que Paulo ele escreve essa carta para Timóteo para combater essas heresias, para combater essas mentiras que as pessoas estavam levantando. Essa é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Teve outra carta, mas essa é a primeira carta que foi escrita para Timóteo. Em um momento em que a igreja de Éfeso enfrentava desafio, que eu falei para vocês, com falsa doutrina, que é falsos ensinamentos, e uma cultura decadente que tinha naquele lugar. Paulo, como mentor de Timóteo, como uma pessoa que cuidou de Timóteo, que influenciou Timóteo, que colocou Timóteo ali naquele lugar,
ele envia essa carta para encorajar a ser um líder firme e fiel à palavra de Deus. E no seu capítulo 5, Paulo ele fala sobre a responsabilidade dos familiares. E ele enfatiza a fé em Cristo, que isso reflete nas atitudes dentro de casa. Um significado profundo no versículo que nós vamos estar usando como base, no versículo 8, que é um chamado à responsabilidade. Não basta ter uma fé teórica, é preciso vivê-la no dia a dia. Isso inclui fornecer sustento, apoio emocional, direção espiritual para a sua família. Paulo ele é muito claro que negar essa responsabilidade de cuidar da sua família, Paulo ele deixa isso muito claro, que a responsabilidade que nós temos dentro de casa, e quando nós não temos esse cuidado com a nossa família, com os que estão dentro de casa, nós estamos negando a fé. Ele ali tem todo o cuidado espiritual. Paulo ele fala principalmente sobre o cuidado também material que a pessoa tem que ter pela sua família. Mas ele inclui também o cuidado emocional, o cuidado espiritual. E apenas promover financeiramente, mas também ser a figura de apoio e liderança que a família precisa. Em Josué, também é onde nós vamos usar como base para eu estar falando para vocês, em 24, versículo 15, nos mostra que Josué desafiando o povo de Israel a fazer uma escolha: servir aos falsos deuses ou a Deus, o verdadeiro, o único. Josué, como um líder espiritual do povo, um líder espiritual da sua casa, ele toma a decisão firme de que a sua casa servirá ao Senhor. Ele compreendia que o primeiro lugar aonde a fé deve ser vivida é dentro de casa, conduzindo sua família no caminho do Senhor. Nós vamos ver que o contexto histórico de Josué é ele começando a liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, conduzindo o povo em grandes conquistas, em grandes batalhas, até chegar na terra prometida. Ao chegar ao final da sua vida, ele reúne o povo para um momento crucial da decisão de Josué, onde ele vai desafiar o povo a escolher, a servir esses deuses que estão ali em volta deles, a servir os deuses que as pessoas antigamente seguiam, ou seguir o Deus verdadeiro. Aí, quando ele fala tudo isso, ele fala: eu não sei vocês, o que vocês irão fazer, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele toma a responsabilidade. Ele ali, como uma pessoa que está na frente da sua família, cuidando, ele toma essa responsabilidade de falar: tem grandes coisas, grandes influências à nossa volta, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas com toda essa introdução, eu queria trazer como primeiro tópico para os irmãos a família, a primeira responsabilidade dada por Deus. E eu vou usar essa base desse tópico, a 1 Timóteo, no 5, no versículo 8. Paulo, onde ele nos ensina que o cuidado com a família é uma das responsabilidades mais sagradas. É a base que nós temos da fé. É a base que nós temos que cuidar. Isso mostra que a nossa fé não pode ser teórica, só uma fé onde nós falamos que temos, falamos que acontece, mas não. Ela tem que ser expressada na igreja, ela tem que ser expressada, demonstrada, mas ela precisa ser vivida diariamente. Não é todo dia que nós estamos na igreja, mas é todo dia que nós estamos em casa, aonde começamos a nossa fé dentro de casa. Porque nós vamos ver que ali ele fala que nós temos que cuidar da nossa família. Se nós não cuidarmos da nossa família, de nada adianta. É como se nós estivéssemos negando a nossa fé. Um exemplo de negligência familiar é uma pessoa que se dedica totalmente a todas as suas forças
para a igreja, nas atividades da igreja, mas não tem um tempo para sua família. Não tem um tempo para cuidar da sua família. Tem um tempo para falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão fora de casa, para aquelas pessoas que estão fora da igreja. Tem abraços para dar, mas dentro da sua casa ela não tem a responsabilidade, ela não tem a mesma fé para trazer para aquela família, para trazer para a família dele. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que nós temos que cuidar primeiramente da nossa família. Nós temos que cuidar primeiramente da nossa casa. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que fazer um culto dentro de casa. Oração, ler a Bíblia, adoração em conjunto com a nossa família. Uma palavra amiga, um abraço. Porque muitas das vezes nós abraçamos pessoas para que Deus manda abraçar, mas a nossa família, nós não damos o devido cuidado. Nós temos que cuidar da nossa família, que é algo onde o diabo ele luta todo dia para separar, para dividir. Mas nós temos que nos envolver, estar presente emocionalmente, espiritualmente com a nossa família. Nós temos que primeiramente dar nossa força para a nossa família. E como segundo tópico que eu quero trazer para os irmãos, que nós temos escolhendo, coloquei como título agora do segundo tópico, escolhendo servir a Deus em nosso lar. E como base desse tópico eu quero usar o texto de Josué, no seu capítulo 24, versículo 15. Onde Josué declarou que a sua casa serviria ao Senhor. E essa decisão começou com uma liderança firme dentro do lar. Nós vamos ver que Josué, ele representou a família dele. Josué, ele sabia que não seria fácil. Ele poderia ter se conformado com as influências que estavam à sua volta, com vários deuses, com várias pessoas falando ao contrário, várias pessoas falando, isso não é dessa maneira, tem que fazer dessa maneira. E isso é da mesma coisa da nossa vida. Quando nós colocamos ao nosso coração, colocamos a responsabilidade de falar que nós seguiremos ao Senhor, nós abrimos aos nossos olhos pela ajuda do Espírito Santo e nós começamos a ver a influência que o mundo tem, a influência que o mundo tenta colocar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, seja com música, seja com política, seja na escola, seja na rua. Em todo lugar nós somos atacados para negar a nossa fé. Em todo lugar nós vamos ver que a dificuldade começa a estreitar, que nós temos que mostrar por que nós escolhemos a seguir a Jesus. Nós temos que mostrar que nós escolhemos seguir a Jesus. Não importa a influência, não importa o que a pessoa acha, não importa o que a pessoa fala que é certo, mas nós vamos seguir a palavra de Deus. Nós temos que seguir os conselhos de Deus. Nós temos que seguir a palavra de Deus a todo custo, porque é nele que ele é a vida, que ele é o caminho. Nós temos que entender isso e negar qualquer tipo de influência. Como nós vamos ver também em Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles se separaram, estavam na Babilônia, num lugar totalmente diferente, num lugar onde todo mundo adorava outros deuses, mas eles decidiram, eu não vou me misturar. O lugar aonde nós estamos não influencia a nossa vida. Quando nós estamos com um propósito com Deus, quando nós estamos com Deus no nosso coração, com a fé, crendo, não importa a influência que for, nós não nos prostramos diante de qualquer situação. Nós vamos continuar nos prostrando, mas diante de Deus. E como terceiro tópico, a fé autêntica, ela começa em casa. Os dois textos nos mostram que a fé não pode ser separada do cuidado com a família e com o cuidado da nossa fé espiritual com Deus.
Uma fé autêntica, ela se manifesta no lar, onde lideramos espiritualmente, cuidamos materialmente, emocionalmente dos nossos familiares. Porque não adianta a nossa fé falar que vamos seguir o caminho de Deus, falar que vamos fazer a vontade de Deus, se a nossa família não está tendo o cuidado, se nós estamos deixando a nossa família de lado. Mas não, nós temos que ter o cuidado com a nossa família. Como que eu faço isso? Práticas diárias que fornecem a fé no lar. Uma maneira prática de viver essa fé é através de momentos diários em oração em família. Seja na hora de sair, na hora de voltar para casa, quando voltamos agradecemos, quando nós vamos fazer a alimentação, no almoço, jantar, café da manhã, mas nós fazemos aquele momento de oração em família, leitura da Bíblia, conversa sobre os princípios de Deus, conversa sobre a palavra de Deus. Essas ações, embora simples, criam um ambiente espiritual saudável, aonde Deus está presente. Cada decisão que você, sua família vai tomar, na situação familiar que vai se encontrar. A fé autêntica, ela é demonstrada apenas na igreja, mas nos pequenos gestos diários dentro de casa. Nós temos que ter esses gestos dentro da nossa casa. Quando nós decidimos servir a Deus com a nossa casa, estamos vivendo uma fé autêntica, que começa com o cuidado dentro de casa. Isso une o que o apóstolo Paulo ensina sobre o cuidado da família. Une com o que Josué exemplifica sobre a liderança espiritual. A conclusão de tudo isso que acabei de falar para vocês, nós refletimos sobre essas passagens, vemos a escolha de servir a Deus, que começa dentro de casa, que começa dentro da sua casa. Assim como Josué, que decidiu que a sua casa serviria ao Senhor, nós também somos chamados a colocar Deus no centro dos nossos lares. A diferença, quem segue os conselhos bíblicos, como o exemplo de Josué, e o conselho que Paulo ele deixa, é aqueles que seguem, é clara. Aqueles que seguem a Deus dentro de suas casas não experimentaram as divisões que Jesus menciona, que quando ele começar a vir, ia ter divisão entre família, entre pai, entre guerra. Mas quando nós seguimos os conselhos deles, não importa o que for, vai ter briga, é normal, mas continua unido. Eu convido você a refletir. Você tem cuidado da sua família como um reflexo do seu serviço a Deus? Você está fazendo a escolha firme de dizer, como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Que essa escolha não seja apenas uma declaração, mas uma prática também, diária, no nosso dia a dia, onde cuidamos da nossa família, amamos um ao outro e vivemos uma fé verdadeira que começa dentro da sua casa. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, trouxe aqui para vocês. Se vocês quiserem, compartilha com alguém e que Deus venha abençoando grandemente a sua casa. Que nós possamos crescer cada vez mais espiritualmente, seguindo o caminho, seguindo a palavra de Deus. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente o dia de cada um. Mais uma vez. Amém. Muito obrigado.
Agora eu vou encerrar aqui, tá? Deus abençoe a vida de cada um.